Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao RF Debate. Hoje vamos discutir um tema que tem sido presente na vida de muitos brasileiros, as apostas esportivas, as chamadas bets. Você já deve ter ouvido falar, né? Qual o limite entre o lazer e o vício? Como o bombardeio de propagandas e a facilidade de acesso impactam principalmente jovens e até os adultos? Para esse debate necessário, convidei para participar hoje aqui no estúdio o jornalista Roberto Gardinali. Bem-vindo, Roberto! Muito obrigado pelo convite, Noêmia. Esse assunto tem gerado muita preocupação com relação à legislação, problemas sociais causados pelas apostas e, além de tudo, problemas relacionados ao vício nos jogos. Algo que já vem sendo notado por especialistas e precisa ser levado em consideração. Enfim, esse é o assunto de hoje. E o nosso convidado que participa com a gente é o psicólogo Marcelo Drummond Arinos Júnior, professor de psicologia da UniArnaldo, Centro Universitário de Belo Horizonte. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Bom, e eu já começo, então, falando das bets, né? As bets têm crescido bastante no Brasil, têm chamado a atenção e causado uma preocupação, né? Muitas famílias passando por esse problema, professor, que é o problema do endividamento com jogos, porque a pessoa não sabe quando parar, né? E isso aí depende se é adulto, se é adolescente, até crianças, a gente já tem registro de que estão se envolvendo com as bets, aquele joguinho que parece inofensivo e, de repente, numa aposta, numa brincadeira esportiva, acaba as pessoas se endividando. Isso é motivo de preocupação? O senhor vê como um problema de saúde mental, professor? Bom, em primeiro lugar, olá a todos. É um prazer estar aqui fazendo essa discussão com vocês, que eu acho que é uma discussão muito importante e que, de fato, a gente precisa se preocupar. Eu, pessoalmente, tenho andado bastante preocupado vendo o que tem acontecido, porque da forma que está ocorrendo atualmente, é novo, não é? O acesso, como já foi falado aqui, ele nunca foi tão fácil, não é um jogo de azar, que parece um brinquedo, como você falou. Enfim, então isso tem trazido essas consequências do ponto de vista econômico e também do ponto de vista psicológico, sabe? Então, de fato, acho que é uma questão para a gente se preocupar, sim. Pode falar, Roberto. Professor, eu queria começar com um assunto que hoje a gente tem uma vitrine gigantesca com relação às bets, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje, dos 20 times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, todos eles, 100%, têm alguma relação com as bets, seja com um patrocínio chamado patrocínio master ou alguma outra forma de patrocínio. Eu queria entender como que funciona a influência desses times de futebol na decisão da pessoa em apostar. Como que essa influência age na cabeça da pessoa quando ela vê ali o time dela sendo patrocinado por alguma bet, como que isso influencia a pessoa a apostar? Ô, Roberto, olha, é só a gente imaginar a relação que as pessoas têm com o futebol, com seus times. Não é assim, que é uma relação de paixão total, não é uma relação que passa muito pela razão, não é muito pela paixão. Então, de fato, a gente levando isso em conta, a gente vai pensar que a influência ela pode ser muito grande, né? Já que se trata, né, já essa relação por paixão, então, tá ali, eu associo aquele grande prazer que eu tenho, que é o futebol, e aí acabou, sabe? Muito, muito poderosa a influência. E a gente pode pensar, professor, que isso pode ter volta, né? Porque eu tenho visto cada vez mais que parece um caminho sem volta. As pessoas estão envolvidas, como o Roberto disse, os times estão sendo patrocinadas pelos jogos, né? Por esses jogos esportivos, as apostas esportivas. A mídia
tem sido bem favorável, né? Porque essas apostas esportivas, elas também geram lucro para a grande mídia, e as mídias acabam, e as redes sociais também acabam também ali numa proliferação de divulgação dessas apostas. A gente sabe, é sabido que, assim, como o jogo, né, o brasileiro é um fanático por jogo, e o torcedor, ele torce passionalmente pelo seu time, mas o público que está sendo mais impactado por essa cultura do jogo, professor, é lógico que os adultos, mas os jovens também, o senhor tem alguma ideia de como isso impacta na juventude? Bom, a juventude ela já tem mais esse contato muito maior, né, com as redes sociais, com essa mídia que vem através dos celulares, muito mais do que as pessoas mais velhas. E eu acho que o risco é muito grande, né, do envolvimento, porque a gente está falando de pessoas que ainda não têm uma autoridade plena, não é? Uma cidadania plena, responsabilidade plena. Eu acho isso absolutamente complexo, e o acesso é muito maior, porque ele já tem essa questão do acesso muito maior do que pessoas mais velhas, né? Essa geração bem mais jovem, o acesso é total, é o dia inteiro junto com o celular. Então, isso faz com que o acesso, isso eu falei, como nunca antes na história a gente teve uma relação de acesso dessa forma a jogos de azar. Nunca antes. E você falou, não sei onde isso vai dar, eu também não. Eu não sei. Eu realmente, mas é para a gente preocupar, sim. Roberto? Professor, com relação à idade das pessoas que se envolvem com jogos, né? Além do futebol, outra vitrine gigante que a gente tem são as redes sociais, os influenciadores digitais e tudo mais, que normalmente tem um público, eles têm a penetração em um público mais jovem. Eu queria entender também como que essa influência ela funciona nos jovens. Por causa da maturidade, os jovens eles são mais propensos a entrar no vício, nos jogos. Como que isso funciona? É isso, Roberto. É a questão da necessidade da construção da identidade que ocorre durante a adolescência, né, nessa fase de transição, que faz com que a imitação entre os pares, né, seja muito forte, muito mais do que na vida adulta. Então, esse é um elemento assim, que agrava, né, a situação. Se todo mundo ali, dos meus colegas, dos meus amigos, etc., todo mundo da minha turma está fazendo, a tendência que eu vá fazer é enorme, né, que eu vá fazer também. Então, é uma época mais sensível, sem dúvida alguma. Fora também que a pessoa ainda não tem a maturidade plena para avaliar assim, as consequências, não é? Então, é isso. E se a gente considerar, professor, que eu percebo assim, né? A maturidade hoje no jovem está chegando mais tarde. O senhor pode dizer isso com propriedade, porque o senhor é um estudioso disso. A minha percepção é que os jovens hoje em dia, eles estão tendo uma tendência a amadurecer mais tarde. Hoje em dia, eles são mais dependentes financeiramente dos pais, demoram a sair de casa, demoram a tomar as decisões da vida, né? E até eu acho também normal que seja assim, porque a gente tem uma expectativa de vida maior e algumas decisões na vida são muito importantes, que é para a vida toda. Então, até eu acho que é natural que seja assim. Mas essa decisão tardia do que você vai fazer na vida, do que você vai estudar, do que você vai trabalhar, acaba sendo postergado lá para frente, e daí a família acaba acolhendo esse jovem que vira um adolescente mais tardio, né? E daí eu queria saber se essa maturidade, se o senhor tem essa percepção, e o senhor pode falar isso, se isso também interfere, né? Porque, assim, o adulto hoje é um adulto adolescente, na minha percepção. Você está falando de um fenômeno, né, que na psicologia a gente chama de síndrome do ninho atravancado, né? O ninho ficou travado ali e as pessoas não saem mais de casa, tem postergado, não é muito cada vez mais, é um fenômeno aqui, pelo menos no Ocidente, que está muito forte, também nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e cada vez mais, né, as pessoas estão saindo mais tarde da casa dos pais, né? Isso daí é um fato.
Tá? E a relação disso, então, com, vamos dizer, um risco maior para você usar essas bets de maneira problemática, há uma relação na medida em que essas pessoas ficando mais dentro de casa, ainda que por conta de fato de que a vida hoje, né, a expectativa de vida é muito maior, mas o que ocorre ali como você também já falou, já intuiu, já percebeu, que a maturidade ela também fica sendo protelada junto com a saída de casa. Não é? Então, a gente pensar, né, que a maturidade é que vai ser esse elemento que vai dar para a gente subsídio para controlar as nossas fontes de prazer, não é? Para pensar, olha, tem essa consequência, porque é difícil, né? Então, tem uma relação, a gente pode pensar que tem uma relação, sim, na medida em que essa demora de casa ela é resultado, ou ela se traduz, ou ela está junta de também uma maturidade que está custando mais para chegar. Com essa maturidade tardia, professor, que a gente está dizendo aí, quando que a família deve ficar preocupada, né? Se o entretenimento passa a ser um vício. Tem jeito de perceber isso? Bom, o jeito de perceber que é um vício, sim, vai ser mais difícil se o adolescente já tem o vício de ficar utilizando o celular o tempo inteiro, tá? Porque aí é o vício sobre o vício, não é? Então, eu diria que para aqueles adolescentes, eventualmente até crianças, né, como vocês já falaram aí, que passam muitas horas do dia ali com o seu celular, para os pais vai ser um pouco mais difícil de identificar, porque, a não ser que os pais tenham de fato ali uma vigilância, né? Então vai ser mais difícil de identificar, né? Porque já é esse outro vício aí anterior, né? Que não permite muito. Então, qual é a mudança que meu filho está tendo? Agora, eu me lembro do caso, né, assim, de uma pessoa que eu conheci que, de repente, ela começou, uma pessoa bastante jovem, a fazer contato com várias pessoas conhecidas e nem tão, assim, nem tão próximas. Eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de dinheiro e tal. E eu e algumas outras pessoas pensávamos que fosse alguma coisa relacionada ao uso de drogas, de substâncias, não é? Mas quando a gente foi saber, não era de substâncias, era desse tipo de jogo. Então, esse comportamento dela é pedir dinheiro, ficar com problema de dinheiro, sair pedindo dinheiro para as pessoas, esse é bem claramente um chamado ali, olha, está acontecendo alguma coisa aqui, para esse tipo de coisa. Não é? Mas, assim, vai falar, bom, vai usar mais celular do que antes? Não sei, o pessoal já usa tanto celular. Então, não é tão simples, não é tão simples. Eu diria assim, que quando já está precisando de dinheiro, a coisa já chegou já num ponto já um pouco mais complexo, não é? Mas então, você tem que estar sempre atento, né? Principalmente se tratando de crianças e adolescentes, os pais têm uma responsabilidade legal ainda, né? Assim, com relação a esses filhos. Tem que ficar bastante atento, tem que conversar. Você está jogando? Como é que é? Como é que está acontecendo? Porque se não tiver essa conversa, só por indícios de mudanças comportamentais, não é muito fácil. Eu até vou. A gente tem que sair para o intervalo, professor, mas o senhor trouxe um ponto que eu quero trazer agora para uma reflexão depois do intervalo. O fato de que às vezes acontece, e a gente tem conhecimento de famílias em que percebe que o adolescente, o jovem, joga, mas que ele não está fazendo dívida ainda com o dinheiro da família. Um dia some uma coisa do quarto, outro dia some outra coisa, porque ele ainda está vendendo as coisas dele e a família achar que, por enquanto, ainda é normal, porque ele não está entrando no dinheiro da família, mas está vendendo as coisas dele e ele vai perceber que ele vai ficar sem e ele vai parar aí. Não para, né? A gente não pode falar por todo mundo, mas a probabilidade de não parar é muito grande. Né? Se ele já consumiu todo o dinheiro dele, ele vai continuar. Né? A gente tem que lembrar que
essa atividade dá muito prazer, né? Mas é aquele jogo, é prazer que vai acabar, se você não passar o limite, vai cair no sofrimento. Então fica essa dupla de prazer e sofrimento. Mas a gente tem que lembrar que a coisa é muito prazerosa e que a consequência não vem imediatamente, tá? A consequência vem depois, então fica mais difícil para a gente manter o controle. Então, assim, os pais têm que estar de olho esse comportamento. Desde que está gastando o dinheiro dele para um adolescente, eu acho isso muito inadequado, extremamente inadequado por parte dos pais. Tá? Se for um filho adulto já, ok, tá? Então ele tem a responsabilidade dele, está gastando o dinheiro dele, ok. Mas sendo um adolescente, não dá para fazer isso. O vício em jogos, ele pode ser comparável, do ponto de vista clínico, a outras dependências como álcool e droga? O senhor disse que quem joga gosta, né? Porque é prazeroso, tal, e quando percebe já não tem mais jeito de sair. Olha, do ponto de vista psíquico, os mecanismos são os mesmos, tá? São essas fontes de prazer imediato, prazer intenso, né? Essa sensação de poder, não é, que o jogo vai trazer. Eu posso, não é, assim, nossa, eu vou conseguir, assim, um desafio, né? O jogo faz um desafio ao nosso poder. E para funcionar, a gente tem que ganhar alguma coisinha aqui e ali, senão para funcionar a pegada do vício, né? Você tem que ganhar uma outra coisa, que aí você fica, se eu continuar, eu vou conseguir mais, eu vou conseguir mais. Né? Então, esse é mais ou menos esse o mecanismo. Então, a gente pode sim fazer a comparação, porque do ponto de vista psíquico é a mesma coisa. Né? E tem, inclusive, o fenômeno da tolerância, que é quando você vai precisando de mais uso para você conseguir alcançar o prazer de antes. É um fenômeno que a gente vê no uso de substâncias, mas que você também vê no uso desses objetos que a gente estabelece uma relação de dependência, né? Desses fatos, não sei como eu chamaria, de um jogo, não é exatamente, que a gente estabelece uma relação de dependência ali. Também é a mesma coisa, tira a gente... tira o nosso pé do chão, né? A realidade vai ficando mais longe e você vai entrando num circuito onde é uma suposição de que eu dou conta, eu consigo, mas como é sob bases totalmente fantasiosas, daqui a pouco isso vai cobrar um preço. Professor, já começaram a surgir no Brasil alguns grupos de apoio às pessoas que desenvolveram esse vício nos jogos, né? Similares aí ao que a gente já conhece como os narcóticos anônimos ou os alcoólicos anônimos. Eu queria saber, entender do senhor que entende muito mais desse assunto e pode passar essa experiência para a gente, como que esse tratamento é feito? Como que uma pessoa que desenvolveu esse tipo de vício, ela pode sair desse vício, se esse tratamento, se esse apoio, ele é parecido com o das outras substâncias ou se é necessário fazer alguma abordagem diferenciada nesse caso? Bom, a gente tem aqui abordagens distintas para o mesmo problema e essas abordagens têm aqui um índice de funcionamento, às vezes mais, às vezes menos, às vezes com uma pessoa funciona melhor, às vezes com outra pessoa funciona pior, tá? Mas você está falando, esse recurso, né, eu gosto muito porque é um recurso que é gratuito, tá? E que tem uma boa base, não é? Dos anônimos, não é? De todos os viciados anônimos, vamos dizer, vamos chamar assim. A palavra viciado a gente não gosta muito, mas me fugiu aqui para dar para entender. Então, como é que esses grupos funcionam? Né? Eles funcionam pela questão do apoio mútuo, a questão de você perceber que outras pessoas ali têm o mesmo problema que você, que têm as mesmas dificuldades, falhas bem parecidas, as pessoas expõem as suas falhas, há um acolhimento do grupo, ao invés de haver o que a sociedade faz, que é uma crítica de um modo geral, uma rejeição, o grupo acolhe, o grupo fala, estamos mesmo no mesmo barco, vamos, mais ou menos assim, estamos no mesmo barco, vamos nos ajudar mutuamente. Isso funciona.
Sim, sem dúvida alguma. Não em todos os casos, porque não existe, não é matemática, né? As questões psi, elas não são como matemática. Então, isso funciona, é de graça, vai lá, procura pessoas como você não vai ficar se achando um monstro, a pior pessoa do mundo. Olha, tem outras pessoas também que estão vivendo e que nós estamos juntos, vamos ver o que a gente pode fazer para se ajudar, para passar por isso. Me agrada muito. Agora, tem os tratamentos mais típicos, né, da psicologia, eventualmente até da psiquiatria, onde você pode fazer assim, atividades de psicoterapia, tá? Eventualmente, em algum caso, pode utilizar alguma medicação. Vai depender muito, né, do nível do tanto que você já se perdeu, mas nessa relação, vamos chamar de objeto, esse objeto que é o jogo, e se você está muito perdido, eventualmente você vai precisar mesmo de um suporte psicoterápico, às vezes psiquiátrico, também, tá, com algum tipo de medicação. Né? Isso a gente tem que avaliar em cada caso. Agora, então, independente dessas que estão mais ligadas à psicologia, psiquiatria, tem esse recurso que é da sociedade, não é assim? Dos anônimos que, como eu falei, são super acessíveis, estão aí, você não paga nada e tem um efeito também. Professor, o senhor estava dizendo aí sobre a questão clínica, os tratamentos. Existem pessoas e pessoas. Tem aquela pessoa que vai, joga, perdeu uma vez, ok, eu só queria ver como que era. Mas tem aquela pessoa que vai, perde, mas ela não perde, ela quase ganhou. Esse é uma pessoa que você precisa ficar preocupado com isso, ou começar a procurar já uma possibilidade de tratamento, porque assim, para cair ali tá facinho, né? Porque quantas pessoas a gente não conhece que é assim, que vai lá, joga uma vez, não, só vim para ver como que era, perdi só isso, mas tem gente que infelizmente não, que não é eu perdi, eu quase ganhei. Isso é um motivo de preocupação? Sim, porque é uma ilusão, é uma fantasia. Como eu falei, tira o pé da realidade. Né? Então, não é baseado assim, eu quase ganhei. O que é isso, quase ganhar? Isso significa exatamente o que? Quase ganhei. Eu ganhei, eu não ganhei. Mas então isso vai ajudando a manter essa fantasia de poder, todo esse prazer que vem com essa coisa, eu consigo, eu posso, vai ser ótimo. É uma fantasia. Que eu diria que é uma coisa assim, mais ligada à criancinha, ao bebê, a criança muito pequenininha, que a realidade ainda não impactou, não é? São pessoas assim têm dificuldade com a realidade. Esse, a gente, a gente tem que pensar isso. E se tem essa dificuldade com a realidade, com os limites, tem essa tendência à fantasia, o risco é maior, sem nenhuma dúvida. Professor, a gente está discutindo aqui a questão das bets e dos cassinos online também, mas eu queria trazer para a conversa algo que também já é muito conhecido do público brasileiro, que são as loterias que a gente já conhece, já vê por aí, a cada esquina a gente tem uma casa lotérica diferente, enfim. É cultural já, né? Isso, e de certa forma, as bets e os cassinos online, eles têm um acesso tão fácil quanto o das loterias clássicas, vamos chamar assim. Essas loterias clássicas, por elas terem uma probabilidade muito difícil assim da pessoa conquistar um prêmio, ela também acaba influenciando nessa formação de um vício, ou ela atua de uma maneira diferente? Existe esse tipo de relação? Eu acho que vai poder ser, né, a loteria federal, uma super clássica, né, o pessoal até vendia um papelzinho assim. Você sabe que você está fazendo ali uma aposta, mas que a probabilidade de você ganhar qualquer coisa que seja muitíssimo pequena e ninguém fica te falando, vai que você vai ser o cara de vendendo papelzinho. Então a gente já sabe que a recompensa ela pode vir, mas assim, é uma possibilidade que parece já a gente bem remota. As pessoas já estão acostumadas. Então não tem essa coisa da recompensa imediata, do imediatismo da recompensa, da possibilidade, já é agora,
não tem. Então, essa que é uma diferença dessas mais tradicionais, é que é mais difícil as pessoas se perderem, vamos dizer assim, nessa relação, tá, com esse objeto loteria, quando você sabe já tradicionalmente que é muito difícil, a probabilidade é pequena, que é muito pouca gente que vai ganhar no final das contas, né? Então não tem esse apelo da resposta imediata, né, que essas novas têm. Não, não tem. É legal, eu gostei dessa pergunta, porque eu fico sempre me perguntando assim, qual é a diferença, quais são as diferenças, não é? E aí, é isso. Professor, nós já estamos. Infelizmente, o tempo foi muito pouco, porque tem muita coisa para a gente discutir. Já estamos indo para a reta final, mas eu queria que o senhor falasse o que não foi dito, que é importante dizer sobre a saúde mental e o envolvimento nas bets e como a família ou a escola podem ajudar nesse processo de prevenção e alerta. Bom, a gente está dando, acho que a gente tem uma ênfase muito grande à questão do problema financeiro, porque o problema financeiro é muito concreto, é muito real e vai gerar também sofrimentos, problemas psíquicos e, no mínimo, muito sofrimento, tá? Então, não existe o problema financeiro separado da questão emocional, não, também está junto. Agora, do ponto de vista eu acho que ainda está um pouco recente, a gente ainda não tem muita pesquisa assim, para que possa apontar os resultados desse contato massivo com esse meio de apostas. Assim, né? A gente ainda não sabe, mas você pode certamente vai ter impactos psíquicos nessas pessoas. Um deles que eu imagino, que eu suponho, é de você voltar toda a sua atenção para isso e não querer saber de mais nada, igual acontece muitas vezes na relação com as substâncias, né? Onde só o que te importa é a substância. Tá? É bem possível, porque essa relação dessa dependência, as pessoas só querem saber de ficar ali apostando e vai desinvestindo de outros aspectos da vida que são importantes. Tá? É possível que em casos extremos isso aconteça. Então, eu acho que é isso. Nunca é bom que a gente estabeleça com nenhuma coisa, com nada na nossa vida, uma relação de que se eu não tiver isso, a minha vida não tem sentido. A gente jogar o sentido da vida da gente em um elemento só é muito arriscado, porque a hora que esse um elemento só falta, você fica sem referência para estar vivo. É verdade, isso fica para reflexão, então, né? Para tudo, né, professor? Professor, eu agradeço a sua participação e eu gostaria até de deixar aqui essa coisa para a gente refletir, para ficar no ar para a nossa audiência também pensar, porque as apostas podem parecer inofensivas no início, mas para muitos elas vão se transformar em um ciclo de compulsão, dívidas e sofrimento, e a gente tem visto cada vez mais esse tipo de notícias chegando, né? Então, informação, diálogo, apoio psicológico, principalmente, são ferramentas essenciais para prevenir qualquer vício e não diferente com o problema das bets. Você que nos acompanhou até agora, eu agradeço muito. Professor, eu agradeço também a sua participação aqui, professor Marcelo Drummond Arinos Júnior, professor do Instituto Instituto Uniarnal do Centro Universitário de Belo Horizonte. Muito obrigada pela sua participação, professor. Muito obrigado pelo desafio. Foi ótimo ter pensado junto com vocês. E eu agradeço também, Roberto, a sua participação aqui. Muito obrigada. Eu sei que você ficou aí um pouco nervoso, porque, gente, é a primeira vez que o Roberto participa com a gente aqui do RF Debate, mas como o excelente jornalista que é, tirou de letra. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço o convite, agradeço também ao professor pelas explicações e até a próxima. O RF Debate vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua participação e até a próxima.